Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para apresentar o trabalho da disciplina de Deontologia Jurídica, cujo titular é o nosso mestre, professor Luiz Carlos Rocha de Paula. O nosso grupo, o grupo 1, é composto por mim, José Eduardo da Silva, e pelas alunas Elisângela Marzani de Oliveira, Jéssica Maria de Melo, Larissa Martins Pascoal e Maiara Cristine José. O trabalho que nos coube foi o exame da OAB de número 24, que foi realizado no ano de 2017. O nosso grupo terá uma sistemática de apresentação da seguinte forma: será projetado o enunciado da questão, tá? E depois cada alternativa será colocada isoladamente abaixo do enunciado, para que possa também a gente discorrer sobre ela, e também logo abaixo serão colocadas as respostas certas e erradas, né, a resposta de cada questão, e também a justificativa legal para aquilo, tá bom? Então nós vamos iniciar o nosso trabalho. Boa noite. Nessa primeira questão, nós vamos tratar da atuação do advogado em processo disciplinar, que está regulamentado no artigo 33 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Aí a primeira questão é a seguinte: Severino, advogado, é notório conhecedor das normas procedimentais e disciplinares do Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como de seu regulamento, atuando na defesa de colegas advogados em processos disciplinares. Recentemente, Severino foi eleito conselheiro, passando a exercer essa função em certo conselho seccional da OAB. Considerando o caso descrito, assinale a afirmativa correta. Tem dois principais pontos nessa questão, que é sobre a atuação, a ocupação de exercer função no Conselho Seccional da OAB. Aí na letra A é a seguinte: Severino não poderá, enquanto exercer a função de conselheiro, atuar em processos disciplinares que tramitem perante qualquer órgão da OAB, sequer em causa própria. Essa alternativa está errada, pois contraria o disposto do Código de Ética e Disciplina da OAB em seu artigo 33, que estabelece a proibição de tal atuação, inclusive em oferecer pareceres destinados a instruí-los, salvo em causa própria. Aí tal vedação também é afastada no caso de dirigentes de seccionais atuarem quando... seccionais quando atuarem nessa qualidade, como legitimados a recorrer nos processos em trâmite perante os órgãos da OAB, que está descrito no parágrafo único do mesmo artigo. Aí a letra B. Severino não poderá, enquanto for conselheiro, atuar em processos disciplinares que tramitem perante o Conselho Seccional, onde exerce sua função. Porém, perante os demais conselhos, não há vedação à sua atuação em causa própria ou alheia. Essa alternativa também está errada, pois no disposto no artigo 33 do Código de Ética e Disciplina da OAB, veda a atuação em causa alheia em processos disciplinares e a oferta de pareceres destinado a instruí-los de ocupantes de cargo ou funções em qualquer órgão da OAB e nos demais conselhos. Aí na alternativa C, Severino não poderá, enquanto for conselheiro, atuar em processos disciplinares que tramitem perante o Conselho Seccional, onde exerce sua função, e o Conselho Federal da OAB. Porém, perante os demais conselhos, não há vedação à sua atuação em causa própria ou alheia. Esta alternativa também está errada, pois, como já disse anteriormente, o disposto 33 do Código de Ética e Disciplina da OAB veda a atuação em causa alheia em processos disciplinares e a oferta de pareceres destinado a instruí-los
de ocupantes de cargos ou funções em qualquer órgão da OAB e nos demais conselhos. Aí, na alternativa D, Severino não poderá, enquanto exercer a função, atuar em processos disciplinares que tramitem perante qualquer órgão da OAB, salvo em causa própria. Esta é a alternativa correta, pois no Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu artigo 33, ressalva a possibilidade do advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da OAB, ou tiver assento em qualquer condições nos seus conselhos, atuar em causa própria, em processos que tramitem perante a entidade. A vedação estabelecida é para causas alheias. Boa noite. Dando continuidade à correção do exame de ordens, vamos à questão de número 2. Nessa questão, nós vamos abordar aí sobre os honorários do advogado e o embasamento legal está no artigo 22 do Estatuto do Advogado e da OAB. Vamos à questão. O advogado Inácio foi indicado para defender em juízo pessoa economicamente hipossuficiente, pois no local onde atua não houve disponibilidade de defensor público para tal patrocínio. Sobre o direito de Inácio à percepção de honorários, assinale a afirmativa correta. Vamos às alternativas. A letra A. Os honorários serão fixados pelo juiz apenas em caso de êxito de natureza sucumbencial a serem executados em face da parte adversa. Essa alternativa, ela está errada, pois os honorários serão fixados pelo juiz, independentemente do êxito da causa, e deverão ser pagos pelo Estado, conforme disposto no artigo 22, parágrafo 1º da Lei nº 8.906, de 94. Vamos à alternativa B. Os honorários serão fixados pelo juiz, independentemente de êxito, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Essa alternativa ela está correta, pois, conforme disposto no artigo 22 da Lei nº 8.906, ele estabelece a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Parágrafo 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da defensoria pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Vamos ver as outras alternativas. Letra C. Os honorários serão fixados pelo juiz apenas em caso de êxito, independentemente de observância aos patamares previstos na lei, na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, a serem pagos pelo Estado. Essa alternativa, ela está errada, pois os honorários serão fixados pelo juiz independentemente do êxito da causa e com observância dos patamares previstos na tabela organizada pelo Conselho Seccional do Estado, conforme disposto no artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.906, de 94. Vamos à última alternativa e verificar porque ela também está incorreta. Os honorários serão fixados pelo juiz, independentemente de êxito, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo patrocinado, caso possua patrimônio, a ser executado no prazo de 5 anos a contar da data da nomeação. Essa questão também ela está errada, porque, como já dito anteriormente, os honorários serão fixados pelo juiz, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado, porém, independem do êxito da causa, de acordo com o texto do parágrafo 1º do artigo 22 da Lei nº 8.906, de 94. Boa noite. Essa nossa questão vai tratar dos direitos da advogada gestante ou lactante e está amparado no artigo 7º-A do Estatuto do Advogado e da OAB. Vamos à questão, então.
A advogada Ana encontra-se no 5º mês de gestação. Em razão de exercer a profissão como única patrona nas causas em que atua, ela receia encontrar algumas dificuldades durante a gravidez e após o parto. Considerando o caso narrado, assinale a alternativa correta. A gente tem que frisar aqui 2 pontos. O primeiro é que ela é gestante e o segundo que ela é a única patrona nas causas em que ela atua. Então, vamos às alternativas. Letra A. O Estatuto da OAB confere à Ana o direito de entrar nos tribunais sem submissão aos detectores de metais, vagas reservadas nas garagens dos fóruns onde atuar, preferência na ordem das audiências a serem realizadas a cada dia e suspensão dos prazos processuais quando der à luz. Essa alternativa está correta. Tais prerrogativas encontram amparadas nos incisos 1, 3 e 4 do artigo 7º-A do Estatuto da OAB, que garante os direitos da advogada gestante in verbis. Artigo 7º-A. São direitos da advogada. Inciso 1. Gestante. A linha A. Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. A linha B. Reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. Inciso 2. Lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche, onde houver, ou local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Inciso 3. Gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Inciso 4. Adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Parágrafo 1º. Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou o período de amamentação. Parágrafo 2º. Os direitos assegurados nos incisos 2 e 3 deste artigo à advogada adotante ou que der à luz serão concedidos pelo prazo previsto no artigo 392 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho. Parágrafo 3º. O direito assegurado no inciso 4 deste artigo à advogada adotante ou que der à luz será concedido pelo prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 313 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 392 da CLT, o período dos direitos previstos nos incisos 2 e 3 são de 120 dias. Diz o parágrafo 6º do artigo 313 do CPC que a suspensão dos prazos estabelecidos no inciso 4 será pelo período de 30 dias, contados a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto ou termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente e que a advogada seja a única patrona da causa. O artigo 7º-B estabelece que constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º, apenado com detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Alternativa B. O Estatuto da OAB não dispõe sobre direitos especialmente conferidos às advogadas grávidas, mas aplicam-se à Ana as disposições da CLT relativas à proteção à maternidade e à trabalhadora gestante. A alternativa está errada, pois os direitos gravídicos da advogada gestante ou lactante não estão previstos no Estatuto da OAB e não na CLT. Alternativa C. O Estatuto da OAB confere à Ana o direito de entrar nos tribunais sem submissão aos detectores de metais e preferência nas ordens das audiências a serem realizadas a cada dia, mas não dispõe sobre vagas reservadas nas garagens dos fóruns e suspensão dos prazos processuais quando der à luz. A alternativa está errada, pois apesar da primeira parte estar correta,
As vagas reservadas nas garagens dos fóruns e suspensão dos prazos processuais quando der à luz estão dispostos nos incisos 1, a linha B e 4, respectivamente, do artigo 7º-A da Lei nº 8.906 de 94. Alternativa D. O Estatuto da OAB confere à ANO o direito de entrar nos tribunais sem submissão aos detectores de metais, preferência na ordem das audiências a serem realizadas a cada dia e vagas reservadas nas garagens dos fóruns, mas não dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais quando der à luz. Esta alternativa também está errada, pois apesar da primeira parte estar correta, como já disse anteriormente, a suspensão dos prazos processuais está disposta no inciso 4 do artigo 7º-A do Estatuto da Advocacia e da OAB, que garante nos termos do parágrafo 6º do artigo 313 do CPC que a suspensão será pelo período de 30 dias, contados a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Bom, passando para a questão 4, essa questão, assim como a questão anterior, também trata de direito de advogado, só que como a anterior tratou de um caso específico da advogada gestante e lactante, essa é uma questão que aplica-se a todo e qualquer advogado ou advogada. Tá? Vamos à questão. Tânia, advogada, dirigiu-se à sala de audiências de determinada vara criminal a fim de acompanhar a realização das audiências designadas para aquele dia, em feitos nos quais não oficia. Tânia verificou que os processos não envolviam segredo de justiça e buscou ingressar na sala de audiências no horário designado. Não obstante, certo funcionário deu-lhe 2 orientações. A primeira orientação foi de que ela não poderia permanecer no local se todas as cadeiras estivessem ocupadas, pois não seria autorizada a permanência de advogados de pé, a fim de evitar tumulto na sala. Já a segunda orientação foi no sentido de que, caso ingressassem na sala, Tânia e os demais presentes não poderiam sair até o fim de cada ato, salvo se houvesse licença do juiz, para evitar que a entrada e saída de pessoas atrapalhasse o regular andamento das audiências. Bom, aqui nessa questão nós temos alguma coisa que a gente precisa estar bem atento. Primeiro é que o processo não envolvia segredo de justiça, ok? Então não envolvia segredo de justiça. Isso é importante para a gente solucionar a questão. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. A afirmativa A traz o seguinte: a primeira orientação dada pelo funcionário viola os direitos assegurados ao advogado, pois Tânia possui o direito de permanecer, mesmo que de pé, na sala de audiências. Todavia, a segunda orientação coaduna-se com o poder-dever do magistrado de presidir e evitar tumulto no ato judicial, não violando, por si, direitos normatizados no Estatuto da OAB. Essa questão está errada. Apesar da primeira parte dela estar correta, tá? Até ali quando fala na sala de audiências, né? Direito de permanecer, mesmo que de pé, na sala de audiências, a advogada Tânia e todo advogado, todo e qualquer advogado, tá certo? Tem o direito de permanecer sentado ou de pé e também de se retirar de quaisquer locais, inclusive sala de audiência, independente de licença de quem quer que seja. É bem claro, o próprio Estatuto traz isso. Não existe subordinação do advogado ao juiz, ao Ministério Público. Existe, sim, um tratamento cortês e respeitoso entre essas autoridades e também os próprios clientes, tá certo? Então, fique bem claro, não existe subordinação do advogado ao juiz, tá certo? Então, está errada justamente por isso, porque ela pode entrar e sair independente de autorização do juiz.
A alternativa B traz que a segunda orientação dada pelo funcionário viola os direitos assegurados ao advogado, pois Tânia possui o direito de retirar-se a qualquer momento, independente de licença do juiz da sala de audiências. Até aí certíssimo. Todavia, a primeira orientação coaduna-se com o poder-dever do magistrado de presidir e evitar tumulto no local do ato judicial, não violando por si direitos normatizados no Estatuto da OAB. A gente já viu na questão anterior que está equivocado, né? O advogado é dado o direito de assistir a audiência em pé, assentado, tá? Isso é garantido pelo Estatuto, certo? Então, ela está errada com base no artigo 7º, inciso 7 da Lei 8.904 de 94, que nada mais é do que o Estatuto da Advocacia e da OAB. A alternativa C traz o seguinte: ambas as orientações violam os direitos assegurados pelo Estatuto da OAB ao advogado, pois Tânia possui o direito de permanecer, mesmo que de pé, na sala de audiências, bem como de se retirar a qualquer momento, independente de licença do juiz. Essa é a alternativa que está correta, como nós vimos anteriormente, certo? Ela está embasada no artigo 7º, inciso 7 do Estatuto da OAB. Bom, a alternativa D. Nenhuma das orientações viola os direitos assegurados ao advogado, pois se coadunam com o poder-dever do magistrado de presidir e evitar tumulto no ato judicial, não contrariando por si sós direitos normatizados no Estatuto da OAB. Como nós já vimos, né? Está equivocada e aqui completamente equivocada, tá? Tanto a parte inicial das duas orientações, elas são completamente contrárias ao que estabelece o Estatuto da OAB. Questão de número 5. Nessa questão nós teremos uma apresentação diferente, porque o enunciado da questão não aparecerá junto com as alternativas, uma vez que as alternativas elas são grandes, são bem extensas e não caberia na tela. Então nós vamos frisar bem o enunciado da questão e aí durante a resposta a gente vai tratando o que está de acordo com o enunciado. Conselho Seccional Y da OAB, entendendo pela inconstitucionalidade de certa norma em face da Constituição da República, subscreve indicação de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, endereçando-a ao Conselho Federal da OAB. Considerando o caso apresentado, de acordo com o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Bom, vamos lá. Essa questão ela vai tratar sobre o funcionamento da OAB, tá? Competências internas do Conselho da OAB, né? O Conselho Federal e as suas seccionais, tá certo? E ele está regulado no artigo 82 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB. Tá? Então, vamos lá às alternativas. Afirmativa A. A mencionada indicação de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade submete-se a obrigatório juízo prévio de admissibilidade realizado pela diretoria do Conselho Federal para aferição da relevância da defesa dos princípios e das normas constitucionais. Caso seja admitida, o relator, designado pelo presidente, independente da decisão da diretoria, pode levantar preliminar de inadmissibilidade perante o Conselho Pleno, quando não encontrar norma ou princípio constitucionais violados pelo ato normativo. Após, se aprovado, o ajuizamento da ação será proposta pelo presidente do Conselho Federal.
Bom, a gente está vendo no enunciado dessa alternativa o rito que é estabelecido para os casos de ação direta de inconstitucionalidade que a OAB pode propor. Primeiro, a gente tem que deixar claro que a OAB possui competência, o Conselho Federal da OAB possui competência para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Bom, só que aqui nós temos uma questão bem específica. O enunciado da questão fala que a ação foi uma indicação de um conselho seccional. E aí, quando há essa indicação do conselho seccional, essa indicação não passa por esse juízo prévio de admissibilidade realizado pela diretoria do Conselho Federal. Tá certo? Então vamos ver. Ela é errada, né? Olha lá. As indicações de ajuizamento de ação direta de constitucionalidade têm um rito de submissão a juízo prévio de admissibilidade do Conselho, da diretoria do Conselho Federal. Tá? Essa diretoria é aquela que foi eleita para dirigir o Conselho Federal. Tem o seu presidente, seus vice-presidentes e sua estrutura. Tá? Bom, essa diretoria ela faz uma aferição prévia, né, da relevância, né, de defesa daqueles princípios, designa um relator para poder relatar essa propositura, né? E esse relator pode, inclusive, levantar uma preliminar de inadmissibilidade, né, perante o Conselho Pleno, quando não encontrar norma ou princípio constitucionais violados pelo ato normativo. Após aprovado o ajuizamento da ação, essa será proposta pelo presidente do Conselho Federal, conforme estabelece. Esse é o rito do artigo 82, caput, incisos 1 e 2, do Regulamento Geral. Só que, vamos relembrar, a indicação partiu de um conselho seccional. E aí o parágrafo 2º do artigo 82 estabelece o seguinte: quando a indicação for subscrita por conselho seccional da OAB, por entidade de caráter nacional ou por delegação do Conselho Federal, a matéria não se sujeita ao juízo de admissibilidade da diretoria. Então, o que compete nesse caso? A diretoria já designa o relator e o relator vai apresentar a proposta que será votada pelo Conselho Pleno. E, se aprovada, aí sim, o presidente do Conselho Federal é quem assinará essa ação direta de inconstitucionalidade. Então, está errada por quê? Porque, como foi submetida pelo Conselho Federal, um conselho seccional, ela não se submete a esse juízo prévio de admissibilidade pela diretoria do Conselho Federal. A linha B. É mencionada a indicação de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade submete-se a obrigatório juízo prévio de admissibilidade realizado pela segunda Câmara do Conselho Federal para aferição da relevância da defesa dos princípios e das normas constitucionais. Caso seja admitido, o relator designado pelo presidente, independente da decisão da segunda Câmara, pode levantar preliminar de inadmissibilidade perante o Conselho Pleno, quando não encontrar norma ou princípios constitucionais violados pelo ato normativo. Após, se aprovado o ajuizamento da ação, essa será proposta pelo presidente do Conselho Federal. Bom, vamos esclarecer. O Conselho Federal, ele possui 3 câmaras específicas internas, cada um com assunto pré-definido. A segunda Câmara tem competência para assuntos relacionados a questões de ética, tá? E aos deveres do advogado. Bom, se a indicação de uma seccional não se submete nem à diretoria da ordem, muito menos às suas câmaras internas. Poderia ser a primeira, a segunda, a terceira. As câmaras não têm competência para isso. Quem tem competência para esse tipo de juízo prévio de admissibilidade, né, quando não há indicação, a indicação não parta de uma seccional da OAB, de uma entidade de nível federal, ou de... Bom, a outra opção ali que me falhou a memória aqui agora. Ela, quando não parte, aí tem esse juízo prévio do Conselho, né? Agora, não existe competência para a Câmara, então está errado, tá? Está errado. Não existe competência para a Câmara
fazer juízo prévio de admissibilidade em qualquer hipótese, tá? Muito menos da seccional, da indicação da seccional, porque o parágrafo 2º do artigo 82 já estabeleceu que, quando for subscrita por Conselho Federal da OAB, por entidade de caráter nacional ou por delegação do Conselho Federal, que estava faltando, não se submete a esse juízo prévio de admissibilidade. Alternativa C. A mencionada indicação de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade não se sujeita a juízo prévio obrigatório de admissibilidade, seja pela diretoria ou qualquer Câmara do Conselho Federal. Certíssimo, ela não se submete. Porém, o relator designado pelo presidente pode levantar preliminar de admissibilidade perante o Conselho Pleno, quando não encontrar norma ou princípios constitucionais violados pelo ato normativo. Perfeito, está dentro do rito do artigo 82, inciso 1 e 2. Após, se aprovado o ajuizamento da ação, essa será proposta pelo presidente do Conselho Federal. Aí é que está o erro dessa alternativa. Tá? Quem propõe é o presidente do Conselho Federal e não o relator. Desculpa, é porque eu fui responder. Está certo, quem propõe é o presidente do Conselho Federal. Que a próxima alternativa, nós vamos ver que justamente o seguinte, a proposta coloca que seria pelo relator. Então, a gente está vendo, ela está certíssima. Ela não se sujeita ao juízo prévio de admissibilidade. O relator pode levantar a questão de inadmissibilidade. O Conselho, aprovando, é o presidente do Conselho Federal quem irá ajuizar a ação, tá? Nos termos do inciso 2 do artigo 82, certo? Por quê? Porque o presidente do Conselho Federal é quem representa a OAB nacional, o Conselho Federal internamente e até no exterior, tá bom? Vamos para a última alternativa. A mencionada indicação de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade não se sujeita a juízo prévio obrigatório de admissibilidade, seja pela diretoria ou qualquer Câmara do Conselho Federal. Certíssimo. Porém, o relator designado pelo presidente pode levantar preliminar de inadmissibilidade perante o Conselho Pleno, quando não encontrar norma ou princípios constitucionais violados pelo ato normativo. Certíssimo. Após, se aprovado o ajuizamento da ação, essa será proposta pelo relator designado. É a confusão que eu fiz com a alternativa anterior. Está errado, justamente por isso. Não compete ao relator ajuizar a ação. Compete ao relator apresentar a proposta ao Conselho Pleno, que vai votar se deve ou não ajuizar a ação. Isso está previsto no inciso 2 do artigo 82 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, e que é bem claro lá, é do presidente do Conselho Federal a competência para ajuizamento da ação. Então, gente, eu vou apresentar a questão 6, que fala sobre a cobrança de honorários advocatícios, e essa questão está prevista no artigo 52 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, vamos lá. Certa sociedade de advogados, de acordo com a vontade do cliente, emitiu fatura com fundamento no contrato de prestações de serviços advocatícios. Em seguida, promoveu o saque de duplicatas quanto ao crédito pelos honorários advocatícios. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Para responder as alternativas, vamos frisar bem essa parte aqui que fala que ele emitiu a fatura e depois que ele promoveu o saque de duplicatas. Aí vamos lá, alternativa A. É vedada a emissão de fatura com fundamento no contrato de prestação de serviços, bem como não é autorizado o saque de duplicatas quanto ao crédito pelos honorários advocatícios. Essa alternativa está incorreta e, conforme o artigo 52 do Código de Ética e Disciplina da OAB, pode ocorrer a emissão de fatura com fundamento no contrato de prestação de serviço, porém, ela não pode ser sacada e nem levada a protesto. Alternativa B.
É autorizada a emissão da fatura com fundamento no contrato de prestação de serviço, se assim pretender o cliente, sendo também permitido que, posteriormente, seja levado a protesto. Todavia, é vedado o saque de duplicatas quanto ao crédito pelos honorários advocatícios. Essa questão está errada. Artigo 52 do Código de Ética e Disciplina da OAB não é permitido que seja levado a protesto. Fato permitido apenas nos casos de nota promissória e cheque, quando emitido pelo cliente, após a tentativa amigável do recebimento, como preceitua o parágrafo único desse mesmo artigo, do artigo 52. Letra C. É autorizada a emissão de fatura com fundamento no contrato de prestação de serviços, se assim pretender o cliente, sendo vedado que seja levado a protesto. Ademais, não é permitido o saque de duplicatas quanto ao crédito pelos honorários advocatícios. Essa é a correta. Ela, como a gente já viu, né, anteriormente, no artigo 52, no Código de Disciplina e Ética e Disciplina da OAB, não se permite o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, podendo apenas ser emitida a fatura, quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviço, a qual, porém, não poderia ser levada a protesto. Então, consequentemente, a letra D está incorreta, né? E vamos ver por quê. É vedada a emissão da fatura com fundamento no contrato de prestação de serviço, mas é permitido que, posteriormente, seja levada a protesto. Ademais, é permitido o saque de duplicatas quanto ao crédito pelos honorários advocatícios. Ela está errada, porque, como a gente já viu, né, a emissão de fatura é permitida no contrato de prestação de serviço, e quando o cliente quiser, né, quando ele quiser, e é vedado que seja levado a protesto, e também o saque de duplicatas quanto ao crédito pelos honorários advocatícios. Aí agora nós vamos à questão número 7. Aí essa questão nós vamos tratar de publicidade profissional por parte do advogado. Aí o embasamento jurídico está no artigo 42 e 43 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Em determinada edição de um jornal de grande circulação, foram publicadas 2 matérias subscritas, cada qual pelos advogados Lúcio e Frederico. Lúcio assina com habitualidade uma coluna no referido jornal em que responde semanalmente a consultas sobre matéria jurídica. Frederico apenas subscreveu matéria jornalística naquela edição, debatendo certa causa de natureza criminal bastante repercutida na mídia, tendo analisado a estratégia empregada pela defesa do réu no processo. Considerando o caso narrado e o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta. Nessa questão, nós vamos tratar sobre consulta e habitualidade da matéria jurídica. É o ponto principal da questão. Aí, na alternativa A, Lúcio e Frederico cometeram infração ética. Essa alternativa está correta, pois as atividades desenvolvidas por Lúcio é vedada pelo artigo 41, inciso 1º, do Código de Ética e Disciplina da OAB, em razão da habitualidade e da consultoria prestada. A participação de Frederico é vedada pela parte final do artigo 43, que proíbe os pronunciamentos na mídia sobre métodos de trabalho usados por outro advogado. Na letra B, apenas Lúcio cometeu infração ética. Essa alternativa vai estar errada, né? Porque ambos cometeram as infrações em razão das condutas vedadas no artigo 41, inciso 1, que foi feito por Lúcio, e no 43, que foi feita por Frederico. Na letra C, apenas Frederico cometeu infração ética. Essa vai estar também errada, porque ambos cometeram as infrações de condutas, né, que estão vedadas no artigo 42
e no artigo 43. Aí na alternativa D, nenhum dos advogados cometeu infração ética. Também estará incorreta, vai estar errada, porque ambos cometeram infrações em razão das condutas vedadas no artigo 42 e no artigo 43. E para a gente poder finalizar a correção das questões do exame da ordem de número 24, vamos abordar aí na questão número 8, sobre a inscrição do advogado no exame de ordem, na OAB, que está embasado sobre o artigo 10 do Estatuto do Advogado e da OAB. Nessa questão, nós vamos abordar as duas formas de inscrição, que é a primeira, que é a principal, que é a que patrocina o domicílio do advogado, e a segunda, que é considerada suplementar, que é utilizada em casos específicos. Então, vamos à questão. O advogado Genaro exerce suas atividades em sociedade de prestação de serviço de advocacia sediada na capital paulista. Todas as demandas patrocinadas por Genaro tramitam perante juízos com competência em São Paulo. Todavia, recentemente, a esposa de Genaro obteve trabalho no Rio de Janeiro. Após buscarem a melhor solução, o casal resolveu que fixaria sua residência com ânimo definitivo na capital fluminense, cabendo a Genaro continuar exercendo as mesmas funções no escritório de São Paulo. Nos dias em que não tem atividades profissionais, o advogado, valendo-se da ponte aérea, retorna ao domicílio do casal no Rio de Janeiro. Considerando o caso narrado, assinale a alternativa correta. Vamos às alternativas. O Estatuto da Advocacia e da OAB impõe que Genaro requeira a transferência de sua inscrição principal como advogado para o Conselho Seccional do Rio de Janeiro. Essa questão ela está errada, pois o artigo 10 do Estatuto da OAB estabelece que a inscrição principal do advogado deve ser no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional. Já o parágrafo 1º deste dispositivo estabelece que é considerado domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia e, somente quando houver dúvida, considera-se o domicílio da pessoa física do advogado, o que não é o caso em questão, pois Genaro continuará a exercer a atividade em São Paulo. Vamos à alternativa B. O Estatuto da Advocacia e da OAB impõe que Genaro requeira a inscrição suplementar como advogado junto ao Conselho Seccional do Rio de Janeiro. Essa questão também está errada, pois a inscrição suplementar somente é obrigatória nos conselhos seccionais diversos do seu, em cujos territórios exercer habitualmente a profissão, considerando a habitualidade quando o advogado exceder o patrocínio de 5 causas em um ano, conforme preceitua o parágrafo 2º do artigo 10 do Estatuto da OAB. Vamos à alternativa C. O Estatuto da Advocacia e da OAB impõe que Genaro requeira a inscrição suplementar como advogado junto ao Conselho Federal da OAB. Essa questão também está errada, pois inexiste inscrição junto ao Conselho Federal, sendo que, conforme disposto no artigo 10 do Estatuto da Ordem, a inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional, em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional. Vamos à alternativa D, que é a que está correta, e nós vamos verificar aí por que ela está correta. O Estatuto da Advocacia e da OAB não impõe que Genaro requeira a transferência de sua inscrição principal ou requeira inscrição suplementar. Essa alternativa está correta porque, de acordo com o dispositivo no artigo 10 do Estatuto da Ordem, a inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional, em cujo território pretende estabelecer seu domicílio profissional, cuja definição está no parágrafo 1º deste dispositivo, que estabelece que é considerado domicílio profissional a sede principal da atividade de
da atividade de advocacia. E somente quando houver dúvida, considera-se o domicílio da pessoa física do advogado, o que não é o caso em questão, pois Genaro continuará a exercer a atividade em São Paulo. Já a inscrição suplementar somente é obrigatória nos conselhos seccionais diversos do seu, em cujos territórios exercer habitualmente a profissão, considerando a habitualidade quando o advogado exceder o patrocínio de 5 causas em um ano, conforme preceitua o parágrafo 2º do artigo 10 do Estatuto da OAB. Bem, assim nós chegamos ao final do nosso trabalho. Como vocês puderam ver, nós fizemos uma opção de apresentar as 8 questões daquele concurso, né? daquele exame da OAB, não é um concurso, mas é um exame. Por quê? Porque assim dá uma visão maior para todos os alunos a respeito das questões. Tá? E é interessante que a gente pôde ver, como bem disse o nosso professor Luiz Carlos ao longo das suas aulas, só de questões de deontologia jurídica, nós temos 8 na prova do exame de ordem. Isso representa 10% da totalidade do exame. São 80 questões. Se conseguirmos acertar as 8, se implica em 20% do necessário, dos 50% necessário para aprovação. Então, essa matéria de deontologia, ela é essencial tanto no dia a dia do advogado, né, porque além da legislação, que como cidadão todos nós estamos sujeitos, nós como advogados estamos sujeitos também a esses dispositivos. O Estatuto da OAB, que é uma lei federal, o seu regulamento e o Código de Ética, que são baixados por normas internas da própria OAB. Tá? E para a gente ver, olha só, dentro das 8 questões, nós tivemos abordagem das 3 normas. Nós tivemos uma do Regulamento Geral, 1, 2, 3 do Código de Ética e o restante do Estatuto. E com assuntos bem diversos, mas são assuntos que são recorrentes nas provas da OAB. Preste atenção, nós tivemos 2 questões de honorários. 2 questões, é essencial. Honorário, que é o que regula, ninguém trabalha de graça. Então nós precisamos saber sobre como cobrar honorário. Tá certo? Nós tivemos 2 questões sobre direitos do advogado, os nossos direitos. Tá certo? E aí tivemos uma questão de atuação do advogado, né? E misturada com a sua atuação, exercendo função na estrutura da OAB. Tivemos uma que é recorrente em todo o exame, que é a referente à publicidade profissional. Tá? Tivemos uma sobre o funcionamento da OAB, a competência dos seus órgãos internos, e uma sobre inscrição. Tá? Então, esse foi o trabalho. Nós fizemos essa opção para apresentar as 8 questões, para que possa dar uma visão melhor para nós e nos prepararmos assim para o exame de ordem. Nós agradecemos a todos e deixamos aí somente uma pequena mensagem, né, que é de autoria de Oscar Wilde, que fala justamente o seguinte: chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando chamamos de caráter. E aí eu complemento: um não anda sem o outro. Não temos ética se não tivermos caráter. E não adianta ter caráter se não tiver ética. Muito obrigado. Obrigado, grupo das meninas. Obrigado aos alunos. Obrigado, professor Luiz Carlos. E tenham uma boa noite.